Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Porque se abstêm os portugueses, a questão para esta semana, no Da Capa à Contracapa, uma pergunta que está à cabeça do novo ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Nelson Nunes, intitulado O Tanto que Grita Este Silêncio. É um retrato que dá voz aos abstencionistas, que traz rostos a uma realidade geralmente circunscrita a estatísticas e percentagens. E é nesse cruzamento entre números e vozes que o Da Capa à Contracapa se centra esta semana, juntando aqui os resultados do estudo Abstenção Eleitoral em Portugal, Mecanismos, Impactos e Soluções, que pretende analisar a evolução da participação, os mecanismos que explicam a decisão de não votar e os efeitos políticos dessa escolha. E por isso um dos coautores do estudo, João Cancela, junta-se aqui a Nelson Nunes nesta conversa sobre abstenção em Portugal. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui no nosso programa, é um gosto recebê-los aqui no nosso estúdio. Obrigado. Vamos começar pelo estudo Abstenção Eleitoral em Portugal e aqui algumas questões de base que merecem ser tratadas antes de começarmos a cruzar. Há várias coisas que ligam estes dois convidados. Primeiro porque o estudo tem também uma avaliação que não é apenas e só do inquérito, ou seja, o estudo que o João Cancela aqui nos vai ajudar a esmiuçar, tem uma parte da audição em relação a pessoas que se abstêm, inclusivamente a percepção dos eleitos e das elites políticas sobre esta matéria, e curiosamente o João é também ouvido no livro do Nelson Nunes sobre os abstencionistas e esses rostos. Mas para já, João, a primeira questão tem a ver com o facto do conceito de abstencionista e eleitor que é intermitente, porque esta distinção vai ser relevante porque mais à frente falaremos dos votos em branco, que estão muito no livro do Nelson, mas vamos já metodologicamente explicar o que é que entendemos por uma coisa e por outra, e porque é que o voto em branco não entra aqui. Então, bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui, e bom dia ao Nelson também. Olá. Então, nós, no nosso estudo, procuramos superar algumas limitações e lacunas que a literatura sobre a abstenção em Portugal até este momento tinha. E uma dessas lacunas, na nossa opinião, é o facto de o estudo da participação eleitoral se tender a centrar em eleições concretas. Eu vou explicar. Nós, através dos dados que habitualmente são analisados e que nós próprios em estudos anteriores analisámos, o que muitas vezes se faz é pergunta-se às pessoas se elas votaram ou não votaram e a partir da sua resposta sobre uma eleição específica tentamos traçar o retrato dos que mais votam e dos que menos votam. É uma opção metodológica perfeitamente válida, é aquela que é geralmente seguida, não só em Portugal, mas noutros países. Mas se nós procurarmos ir além de um momento em específico e, de alguma forma, tentar retratar os abstencionistas não apenas como pessoas que se podem ter abstido de forma circunstancial numa eleição, mas quase como pessoas que transportam uma biografia que as pode ter conduzido a ter deixado de votar ao longo do tempo, ou votarem mais numas eleições do que noutras, nós achámos que importava analisar a coisa de outra forma. Então a nossa opção neste estudo passou por recolher o hábito, a frequência de votação das pessoas que inquirimos no âmbito do nosso inquérito e mais tarde também nas conversas que realizámos com abstencionistas, a sua propensão para participar em diferentes tipos de eleição. E com isso nós construímos uma tipologia, uma medida, que é uma medida que não é binária, portanto não opõe só os que votaram aos que não votaram, mas que tem graus. Tem os que votam sempre, os que votam quase sempre, os que votam de maneira episódica e os que ou nunca votam ou votam muito raramente, os que nós chamamos intermitentes. E achamos que isso tem vantagens porque nos permite de alguma forma superar esta limitação de estarmos demasiado presos a uma eleição específica. Os intermitentes fazem parte do bloco, juntam-se para este efeito? Sim, para este efeito achamos que sim, e há vários motivos para isso. Por um lado, porque quando nós perguntamos às pessoas, a nossa forma de perguntar foi em eleições legislativas, ou eleições para o Parlamento Europeu, ou autárquicas, ou presidenciais, vota sempre, vota quase sempre, vota às vezes, quase nunca vota ou nunca vota. E alguém que diga que vota às vezes, enfim, essa própria resposta pode esconder periodicidades diferentes ou um ritmo de evolução diferente. Se calhar a pessoa votava sempre há uns anos e agora deixou de votar e então diz às vezes. Nós não conseguimos entrar nisso.
e até porque é muito difícil. Pode-se pensar, bem, a melhor forma seria ter um registro de quando é que as pessoas votaram exatamente. E há países onde esse registro existe. Há países com dados administrativos eleitorais muito, muito completos, e onde é possível nós termos quase um registro biográfico 100% fiável de esta pessoa votou na eleição de 1997, depois absteve-se em 2001, voltou a votar em 2004. Nós não temos esse Nós não temos isso. Não é feito não há um acompanhamento individual de eleitor a eleitor. E quando nós perguntamos às pessoas, enfim, talvez os que estão a esta mesa se lembrem de todas as eleições em que votaram ou não votaram, mas isso é relativamente raro, na verdade, sobretudo com pessoas que, a menos que seja alguém que sabe que votou sempre. Se chegarmos ao pé de alguém e perguntarmos, olha lá, tu votaste nas eleições legislativas de 2005, partindo do princípio que a pessoa já tinha o direito de votar, talvez ela se lembre, mas não é certo que isso aconteça. E então, para reduzir também esse erro, nós recorremos a esta forma que nos permitiu construir esta tipologia e a partir da qual nós depois orientámos o estudo tanto para explicar o que é que determinava que alguém fosse alguém que vota sempre, ou alguém que vota quase sempre, ou alguém que raramente vota, e depois numa fase posterior agrupámos 2 grandes grupos, os que votam quase sempre ou sempre por um lado, e os que se abstêm ocasionalmente ou sempre por outro. Certo. Então, vamos aqui a alguns pontos aqui das conclusões. Eu vou só elencá-los para ser mais fácil. E depois eu gostava que o João, no fundo, complementasse. Portanto, não há diferenças estatisticamente significativas em alguns tópicos, tipo de zona de residência, urbana-rural, a questão do género. Os mais velhos são mais propensos a participar. As pessoas que se identificam como uma minoria ou que adquiriram nacionalidade são menos propensas a participar. Quem, no fundo, está mais propenso a participar são pessoas que se posicionam numa classe social mais elevada, com formação universitária, que vivem em casa própria ou da família, com práticas religiosas mais frequentes, as mais interessadas na política e as que tendem a confiar mais nas instituições e com um sentimento de dever cívico mais intenso. E depois, as que têm menos propensão a votar, já falei da questão das minorias, também as pessoas que demoram mais tempo a chegar ao seu local de voto tendem a votar menos. E uma nota, quanto mais forte a identificação com o partido, maior a probabilidade de votar frequentemente. Globalmente são estas as grandes tendências, a que se juntaria uma outra, já vou direto à questão para não perdermos tempo, que é aquela conclusão que penso que resulta do inquérito, e agora a nota é que o inquérito foi realizado entre 2021, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, portanto já tem algum tempo, mas mostra-nos digamos, uma posição mais à direita dos abstencionistas. A conclusão é que chegam aqui, João. Sim, eu separaria a resposta em 2 partes. Em primeiro lugar, quanto aos fatores que explicam porque é que as pessoas participam ou se abstêm. A lista de resultados é extensa e ela foi bem resumida, mas nós procuramos também dar um passo além e perceber de que forma é que algumas destas características que elencou são, no fundo, vias explicativas que passam por outras. O que é que eu quero dizer? Nós percebemos aqui que há um fator que é determinante, que eu vou destacar, que é o sentido de dever cívico. O sentido de dever cívico isto não foi descoberto por nós, já várias investigação comparada se debruçou sobre ele, mas o sentido de dever cívico tem a ver com a carga moral associada ao ato de votar. Independentemente da idade? Independentemente sim, vamos dizer que, no fundo, todos temos diferentes graus de intensidade de dever cívico associado ao ato de votar. Há pessoas para quem esse sentido de dever é muito forte e há pessoas para quem ele é bastante baixo. E essa distribuição do sentimento de dever cívico não é uniforme na população. As pessoas mais velhas tendem a ter um sentimento de dever cívico mais forte. As pessoas com níveis mais altos de educação também tendem a reportar um nível de sentimento de dever cívico mais elevado. As pessoas que participam mais frequentemente em cerimónias religiosas, portanto, podemos descobrir também que a religiosidade está positivamente associada a este sentimento de dever cívico, o que faz sentido. E o que nós, a partir daí, tentámos explorar foi, bom, então, qual é que é o retrato desta pessoa que não sente esse sentido tão aguçado de votar, e como é que se contrasta com os outros eleitores. E chegamos àquele retrato robô da pessoa um pouco mais desligada, assim, mais nova,
e percebemos que isto tem consequências importantes. Por exemplo, uma das coisas que referiu é que a distância ao local de voto está inversamente correlacionada com a propensão para votar. Portanto, quanto mais distante eu estou do local onde estou recenseado e da Assembleia de Voto onde devo votar, mais provável é que eu me abstenha e que me torne um abstencionista crónico. Isto até cruza com alguns relatos que o Nelson talvez daqui a pouco trará. Sim. Agora, o que nós vemos é que para as pessoas que têm um sentimento de dever cívico muito forte, essa distância geográfica e essa barreira material, diríamos nós, deixa de ter tanta importância. O sentimento de dever cívico pertence, de alguma forma, às pessoas que superem constrangimentos que, à partida, para pessoas com níveis mais moderados desse tal sentimento de dever cívico, constituiriam barreiras intransponíveis. E eu penso que isso é um elemento interessante que o nosso estudo traz, é essa conjugação de elementos materiais que tendem a dificultar o voto, mas o modo como elementos de natureza atitudinal e quase uma carga moral associada ao voto permite contornar essas barreiras. Explique-me esta questão de há 3 anos e meio a maioria dos abstencionistas estarem mais à direita. Sim, essa era a segunda parte da resposta. Então nós, enfim, como disse, o inquérito foi conduzido entre o final de 2021 e início de 2022. Num certo sentido, não passou assim tanto tempo, mas para a realidade política portuguesa atual podemos dizer que foi numa era de transição, com um sistema partidário que ainda era diferente do que é hoje, com outro primeiro-ministro, outro partido a ocupar a maioria governativa. Portanto, isso é perfeitamente visível, é claro. Eu penso que esse resultado que referiu, de os abstencionistas tenderem a posicionar-se mais à direita, pelo menos na altura em que nós fizemos este retrato, do que os eleitores frequentes, pode ser lido de duas formas, ou complementado de duas formas. Uma tem a ver com algo que nós trazemos também por via do nosso estudo, que é mostrar que, apesar de eles se posicionarem mais à direita, quando nós vamos ver as posições sobre assuntos concretos, elas não são assim tão distantes. Ou seja, por exemplo, nós não encontramos grandes diferenças na opinião sobre a abertura à imigração entre as pessoas que mais se abstêm e as pessoas que mais votam. Não encontramos grandes diferenças entre o grau de concordância com que devem ser sobretudo entidades públicas a fornecer serviços como a educação ou a saúde, para a oposição a abrir o mercado a privados, entre abstencionistas e pessoas que não votam. Encontramos diferenças em alguns aspectos importantes. Encontramos, por exemplo, uma maior crença de que os impostos pagos são demasiado elevados entre os abstencionistas, e encontramos também, e aqui talvez isto ligue mais diretamente à resposta que a sua pergunta procurava, uma maior propensão das pessoas que se abstêm a dizer que mais facilmente se sentiriam representadas por um cidadão comum do que por um político profissional. E então, esta conjugação de anti-elitismo e posicionamento mais à direita, na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, que estou aqui a representar também o meu coautor, o José Santana Pereira, do ISCTE, eu penso que nós podemos associar isto a um outro resultado de um trabalho que eu e o José Santana Pereira fizemos no passado, um artigo publicado em 2021, que se chamava Procura sem Oferta. E era um artigo em que nós, de alguma forma, medíamos a prevalência do populismo na população portuguesa e das posições políticas dos portugueses, e percebíamos que havia ali um espaço político por ocupar de eleitores que tomavam posições bastante anti-elitistas e que na oferta política existente, na oferta partidária existente na altura, não encontravam um espaço que lhes permitisse expressar essas Podemos posições. concluir que os populistas alimentam-se da abstenção? Não podemos... Ou o populismo alimenta-se da abstenção? Penso que pode ser complicado fazer essa conclusão de uma forma generalizada, urbi e orbi, mas penso que no caso português é bastante claro que a conjugação de uma fatia importante do eleitorado que não estava mobilizada por partidos e que estava bastante descontente com a oferta partidária, portanto, a conjugação de descontentamento com anti-elitismo abriu um espaço que foi habilmente ocupado por um partido que surgiu desde que nós fizemos surgiu, não, já existia, mas e fora da esfera partidária isso pode ver-se, por exemplo, em presidenciais, onde as pessoas procuram a representação de alguém, seja vindo dos partidos ou não dos partidos, não é? Sim, esse é um dado interessante das nossas presidenciais portuguesas, porque na verdade as candidaturas são individuais e autónomas dos partidos, formalmente, embora os partidos estejam
cedam apoio e procurem mobilizar o seu eleitorado muitas vezes para votar em candidatos particulares, mas as eleições presidenciais têm essa tensão, porque de facto por um lado os candidatos não se querem apresentar como estando demasiado colados a um partido para conseguirem alargar a sua capacidade de conquistar votos, claro, que é compreensível. Por outro lado, dá muito jeito de conseguir recorrer à máquina de mobilização dos partidos para, nem que seja passar a uma segunda volta, onde tudo se disputará depois. Portanto, há essa tensão que eu penso que, e é uma interpretação que não decorre aqui diretamente do nosso estudo, mas enquanto observador mais ou menos atento do que se vai passando, que eu penso que é uma tensão que é especialmente visível, ou que ganhou relevância nestas eleições, à medida que, nestas eleições em que estamos a entrar em fase ainda não de campanha, mas de pré-campanha, depois das autárquicas. Portanto, sim, eu diria que, de alguma forma, os resultados que nós trazemos dão ênfase a esta circunstância aqui numa fase do nosso desenvolvimento político, enquanto democracia, termos tido uma franja do eleitorado que não se sentia representada e de ter havido organizações partidárias bem-sucedidas a mobilizar esses eleitores, sim. Nelson, vamos abrir a nossa conversa. O Nelson traz rostos, no fundo, abstencionistas. Histórias todas muito diferentes, o que, aliás, nos permite, no fundo, recuar em relação à ideia simplista da abstenção ou dos abstencionistas. Há muitos tipos de abstencionistas, na verdade. Absolutamente. Não é? Sim. Não é fácil fazer... O retrato robô deixa sempre muita gente fora, não é? Sim. Mas o Nelson começa numa premissa relevante, que é a ideia de que os abstencionistas são ignorantes. Quem diz isto estará apenas a arranjar uma justificação rápida, preguiçosa e falaciosamente imbatível. A conclusão chegou, são maioritariamente menos ignorantes do que o Nelson poderia pensar à partida? Muito menos. Eu se calhar tenho que dar aqui um passinho atrás e explicar porque é que eu comecei por fazer este livro e porque é que eu propus ao António Araújo da Fundação Francisco Melo dos Santos. Enfim, eu sou jornalista de formação, já não trabalho no jornalismo há muito tempo, mas os livros que eu tenho feito têm sempre assim um certo pendor jornalístico, num certo sentido, e estou sempre muito atento aos mídias, ao trabalho da imprensa, etc. E uma coisa que sempre me fez alguma confusão, sempre que se falava de abstenção, ou sempre que se fala de abstenção, até mais na televisão, há sempre essa justificação simplista e facilitista e, como eu digo no livro, e não tenho medo de dizer, parece-me um bocadinho preguiçosa, que é, isto são pessoas que não se interessam. E, aliás, este tipo de discurso depois também começa a espalhar-se para, sei lá, muitas vezes eu agora falei do livro até nas redes sociais, etc, e as mensagens que eu recebo são, os abstencionistas são os preguiçosos, não se interessam, eu odeio pessoas que se abstêm, etc. E a minha indignação sempre foi, isto não pode ser, uma pessoa que se abstém, de certeza que tem os seus motivos, mesmo que seja desinteresse. Esse desinteresse tem de ter alguma explicação por trás. Ou seja, se calhar a política não é suficientemente apelativa para que uma pessoa se interesse por ela e decida votar. E no índice de razões, o que é que encontrou? O que eu encontrei foi, pelo menos nestes casos, enfim, há aqui um viés que é importante explicar. Há um cariz de vergonha no abstencionista, não é? A pessoa que não vota normalmente tem uma certa... Porque há um certo tabu social, não é? E há uma certa vergonha de dizer que não se votou. Portanto, as pessoas que aqui estão sabem porque é que não votaram e não têm vergonha de dizer. E esse viés é importante clarificar e deixá-lo logo em cima da mesa. Posto isto, aquilo que eu notei é que há um grande pensamento por trás do ato de não votar. Há alguns que eu até diria, arriscando cruzar... acham que a abstenção é mesmo quase um dever cívico, na verdade. Exatamente, não é? Exatamente. E é uma coisa curiosa, por exemplo, há aqui alguns mitos que se constroem e que até é o Nuno Sampaio, um outro investigador que eu entrevisto aqui no livro, ele é que diz isto e é uma nuance interessante, que é... Nós tendencialmente dizemos, o abstencionista é uma pessoa que não se interessa por política e não conhece os programas. Sim, está bem, mas... Vamos fazer uma sondagem à boca das urnas para ver quais é que são as pessoas que vão votar e conhecem os programas. E, portanto, nesse sentido, o abstencionista também pode estar ali a ter um dever cívico de eu sinto que não estou apto a votar, portanto não vou votar. E há outras razões. Há razões identitárias, há razões económicas, e eu diria que esta é a matriz fundamental. Quer dizer, por um lado a pessoa
não se identifica com uma determinada ideologia, e se isso ao mesmo tempo cruza com a situação socioeconómica em que está, é logo meio caminho andado para a pessoa não ir votar. E aliás, eu tenho alguns casos desses no livro. Há uma senhora, uma idosa, que diz: a minha rua está num estado péssimo, o meu presidente de Câmara e o meu presidente de Junta não ligam nenhuma ao problema da minha rua, portanto os políticos são todos iguais. Claro que isto é uma ideia simplista, mas seja como for, a pessoa sente-se abandonada, sente que foi deixada para trás. E é importante não deixar isto, não varrer isto para debaixo do tapete, não é? Se as pessoas se abstêm por estes motivos, então significa que a política não as ajudou. A abstenção como voto de protesto? Exatamente, eu diria que sim. E há uma outra nuance que eu acho interessante, que é, há gente que diz: sim, mas podiam ir lá e votar em branco. Sim. Há uns que defendem mesmo e explicam porque é que votam em branco, não é? Exatamente. Mas há essa nuance também é importante explicar, que é: nós nos telejornais ouvimos falar da abstenção. Aliás, nós hoje estamos aqui a falar da abstenção num meio de comunicação nacional, mas não estamos a falar de votos em branco aqui. Estamos a falar de um aspecto abstencionista, que é o voto em branco. Ou seja, as pessoas sentem-se mais representadas quando falam delas por via da abstenção do que falando delas por via do voto em branco, não é? Portanto, é mais eficaz do ponto de vista delas. Eu faço parte daqueles ali. A maioria, na verdade é uma maioria, se nós pensarmos nisso, a democracia é maioritariamente abstencionista em Portugal, não é? Nós raramente temos níveis de abstenção que são menores que 50%. Corrijo-me, João, se eu estiver a dizer algum disparate. Depende se contamos com o voto dos imigrantes recenseados lá fora, que inflacionam muito os nossos níveis de abstenção, ou se ficamos apenas pelos votantes em território nacional. Os números que nós temos são que, se nos cingirmos aos votantes que estão recenseados cá, em território nacional, portanto, descontando os imigrantes, nas últimas eleições votaram cerca de 2/3, mais ou menos. Mas se nós fizermos um ajuste em relação aos cadernos, temos acreditamos nós, talvez terão votado cerca de 3/4 dos portugueses que efetivamente residem em território nacional. É uma das conclusões. Porque há uma subestimação também, não é? Sim. Isso já vinha, aliás, de um estudo anterior sobre a abstenção técnica, correto? Sim. Neste momento, qual é que é a proporção? Enfim, varia de eleição para eleição. Eu diria que na última eleição houve uma subestimação em 9 pontos percentuais, entre 8 e 9 pontos percentuais, da participação efetiva. Legislativas? Nas legislativas de 2025, agora nas últimas de maio de 2025. Mas é claro que isto, enfim, é uma informação, ou é um cálculo que parte de alguns pressupostos e é disputável, claro, mas o que nos parece também é que e temos, enfim, uma base mais ou menos sólida para afirmá-lo, é que há um desencontro grande entre o número de recenseados em Portugal e o número de pessoas portuguesas que efetivamente vivem em Portugal, e nesse sentido, corrigindo o cálculo, há algo nesta ordem de grandeza. João, porque o estudo não é um inquérito só e teve também essa auscultação, no fundo trabalharam em amostras, enfim, semelhantes, mas talvez com pendor científico. O Nelson mais à nossa maneira jornalística, digamos assim. Sim. Esta questão da abstenção como forma de protesto, ouviu isso? O que é que pensa sobre como é que podemos dizer sobre isso? De facto foi muito interessante agora recentemente ler o livro do Nelson e perceber quais eram os pontos de contacto um bocadinho nas narrativas, às vezes biográficas, porque o Nelson, enfim, também pelo facto de ter conduzido entrevistas individuais, teve essa capacidade de entrar mais a fundo na vida de cada um. Nós o que fizemos foram conversas de grupo, com diferentes grupos, grupos que foram divididos em função da idade e da instrução, para termos no fundo grupos mais ou menos homogéneos, mas grupos que reunissem, e foi esta a nossa forma de conduzir o recrutamento, acho que terá sido parecida com a do Nelson. Nós procurámos especificamente não eleitores em geral, mas pessoas que tendessem a abster-se. Então isso conduziu a que, de alguma forma, aquela inibição de que o Nelson também fala no seu livro, aquela espécie de desconforto que as pessoas têm inicialmente em admitirem ou a confessarem-se como abstencionistas, estava à partida retirado. Podíamos logo partir para a conversa sobre os motivos pelos quais cada uma das pessoas que ali estavam tendia a não votar, porque se removia essa camada de, bem, a norma social é votar, portanto deixa-me lá ter cuidado e fazer-me aqui de pessoa que cumpre a norma. Não, ali reunimos pessoas que tendiam a não votar e isso foi ótimo, porque demos logo ali um salto para o que é que justifica esse vosso comportamento.
nós encontramos razões diferentes e penso que, em alguns casos, há tipos de narrativas ou de percursos biográficos enquanto eleitores que, de alguma forma, batem certo com os que o Nelson identificou. Encontramos exemplos de pessoas desencantadas, portanto, pessoas que, quer dizer, numa fase da sua vida até eram mais participativas, mas que tiveram desilusões por motivos vários, em alguns casos coisas muito circunstanciais das suas vidas, noutros reações eu vou dar um exemplo que bate certo, ou que é coincidente entre uma experiência que está relatada no livro do Nelson e uma experiência que nos foi relatada também nestas conversas de grupo. Houve alguém que ficou muito desiludido com o facto de, em 2015, o partido que foi o mais votado, ou a coligação que foi a mais votada, não ter formado governo e ter havido uma nova solução governativa, e então a pessoa chateou-se com o sistema político como um todo e deixou de votar. Nós encontramos isto. Agora, claro que isto enfim, não tem um poder de generalização completo, é um dos motivos. Encontramos também pessoas que não se consideram suficientemente movidas e que não se dão ao trabalho de procurar informação. Encontramos também isto, sobretudo entre os mais jovens. Há uma pessoa que disse muito claramente: a política nunca foi um assunto na minha casa, nunca se falou de política, eu nunca tive interesse por este tema. Há pessoas que isto talvez possa soar um pouco surpreendente ao tipo de ouvinte que este programa tem, mas há pessoas que nem sequer têm bem noção de que existem eleições para órgãos diferentes. Para quem, se isso passa na televisão, mudam de canal. Há uma iliteracia grande. Eu não vou dizer que há uma... Custa-me um bocadinho, é a parte mais difícil em tudo isto, e em quem... também connosco, quando fizemos esta componente mais qualitativa, em quantificar qual é que é o peso relativo de cada uma destas fatias. Eu diria que há a fatia dos desencantados, pessoas que já estiveram, ou desiludidos, pessoas que já estiveram envolvidas na política, nem que fosse apenas votando e que deixaram de votar. Há os que têm noção que a política acontece e que até estão informados, mas não se sentem suficientemente confortáveis para fazer uma escolha e não votam. Há aqueles que sentem que nenhum partido os representa, mas sentem isso, embora possam até ler os programas e saber o que se passa. E há pessoas que estão simplesmente desligadas. Nós encontramos alguns relatos vinham neste sentido. E quer dizer, também não vale a pena fazer de conta que essas pessoas não existem, porque existem. Sim. E porque não é ilegal ser assim. São pessoas que estão simplesmente completamente desligadas do que se passa na política. E estas pessoas costumam ser aquelas a que é mais difícil chegar. Nós conseguimos chegar a algumas através das nossas conversas. Eu diria que elas não constituem a maioria, mas ainda assim não os podemos negligenciar todo, até porque elas nos podem dar pistas sobre o tipo de intervenção que pode ser necessário fazer na sociedade, se entender que é preciso mobilizar mais as pessoas para a política. O diagnóstico também passa por reconhecer a existência destas pessoas. E depois há recomendações também, onde vou já a seguir. Mas ainda a questão àquilo que encontrou, o fator proximidade, nós estamos a caminho das autárquicas, onde supostamente há este vínculo, e muito falado, muito discutido, em relação à proximidade entre eleitos e eleitores. Não faz a diferença no discurso do abstencionista, Nelson, neste ponto de vista? Faz. Aliás, eu logo no início do livro eu conto uma coisa que é dita ali numa aldeia perto da aldeia dos meus avós, que é na Beira Baixa, e há uma... Enfim, aquilo é dito assim, meio com um certo disfarce, enfim, como é que eu ia dizer? Não é dito assim de forma muito clara, mas denota ali algum potencial caciquismo. Ou seja, algumas juntas de freguesia vão buscar os eleitores porque eles têm, enfim, são idosos que estão a 7 ou 8 quilómetros das urnas, não é? E portanto as pessoas não têm forma de se deslocar, muitas delas, e no trajeto o motorista vai dando ali uma mini missa para dizerem quem é que as pessoas devem votar. Isso acontece volta e meia. Pronto. É dito que acontece. Mas essa questão da proximidade é fulcral. Aliás, há uma entrevistada aqui do livro que relata exatamente isso, e que se não fosse a filha a levá-la lá, quer dizer, ela é abstencionista, ela diz sempre eu não voto, eu posso ir contigo, mas eu não voto. Depois ali vou fazer um spoiler desse capítulo, que ela no final, eu entrevistei há uma sexta-feira, depois no domingo houve eleições foi saber se ela tinha votado, não foi? Não fui, não. Foi a filha dela que me mandou uma mensagem a dizer assim:
Epá, não vais acreditar, mas a minha mãe disse-me assim: tá bem, então agora que eu dei essa entrevista, eu vou votar. E foi lá, e no final, portanto, a filha dela disse: pá, não queres saber em quem é que votaste, nem nada do género. Mas ela disse: mas eu posso dizer em quem é que eu votei, eu posso dizer em quem é que eu votei na maior. Então votaste em quem? Votei em branco. Lá está. Exato. É protesto na mesma. Ou seja, há um pensamento por trás do ato, não é uma coisa acéfala de não queres saber, é um domingo como os outros. Não é. Então o Nelson encontrou uma amostra um bocadinho com mais literacia do que aquela que está nos grupos do estudo. Às vezes pode não ser literacia, mas pode ser um certo pensamento sobre. Eu não me sinto identificado. Aliás, há vários entrevistados que eu tenho aqui que dizem: eu não me identifico com nenhum destes partidos, não me identifico com nenhuma das propostas. Um dos casos, que é a Carolina, diz: eu li os programas até à exaustão e eu fiz assim um check nas coisas com as quais eu me identificava e em nenhuma delas eu tive mais de 50%. Portanto, porque é que eu vou votar num partido que não tem propostas com as quais eu me identifique? Ou seja, não tem mais de metade das propostas com as quais eu me identifique. Portanto, eu não vou lá fazer nada. Ou seja, há literacia, mas mais do que literacia, acho eu, há pensamento. Até porque tenho outra entrevistada, que é a Filipa Ferreira, que diz: nós nunca, como dizia o João aqui há pouco, nós nunca falamos de política à mesa. O meu pai, sempre que se fala de política na televisão, muda de canal. Nós nunca nos habituámos a falar de política. E eu só acordei para a política já perto dos 30. E eu sinto que se eu for votar, não estou a ir fazer, não estou a prestar um bom serviço. Portanto, ela sabe que não. Vamos dizer, ela sente que não tem literacia suficiente para ir votar. Não é? Portanto, pode ser um caso em que não há exatamente literacia, mas há pensamento, certo, e há uma certa noção de porque é que a pessoa está a agir desta forma. Nelson, este estudo que o João Cassel nos traz aqui hoje, com o José Santana Pereira, tem várias recomendações. Eu gostava de saber se 2 recomendações do ponto de vista logístico que eles deixam faria a diferença na amostra que encontrou, nomeadamente expandir o transporte público gratuito extraordinário em dia de eleições e expandir e institucionalizar o voto antecipado em mobilidade. Nessa amostra teria feito alguma diferença? Eu tenho, na minha amostra, que são 10 pessoas, salvo erro, eu não sei se faria a diferença, porque nunca. Mas há a questão do transporte. Há a questão do transporte, e eu acredito que muita gente não vai votar porque está ou em lares, ou não tem método de transporte próprio, não tem maneira do filho ou alguma outra pessoa as levar até às urnas. Mas nestes casos que eu entrevistei em concreto, a maior parte das pessoas tem transporte, tirando esta senhora que eu estava a dizer que depois acabou por votar naquele último momento, mas não é por isso que estas pessoas não vão votar. Agora, mas na aldeia dos seus avós, como sim, o Nelson diz à cabeça, é uma das razões. É assim. Aliás, os meus próprios avós, se eles não tivessem boleia dos vizinhos, eles não iam lá. Isso, sem dúvida. Deixa-me só, Nelson, se eu puder, porque eu acho que é importante também ter em consideração que se isto é um serviço que já é prestado em algumas freguesias do país e de forma até talvez não totalmente regulada e com algumas entorces democráticas, vamos por assim, como esse tal mini comício que é feito na carrinha a caminho das mesas de voto, talvez também por isso seja um motivo para pensarmos que pode ser uma experiência generalizável, mas com regras e sabendo que há uma imparcialidade do Estado ali em ação e haver um quadro mais claro sobre isso e perceber que é um direito a que se pode aceder e não uma regalia dada pela junta local, por uma junta que tem mais outro. Porquê é que fazem estas recomendações? Eu, por exemplo, o voto antecipado em mobilidade tem ganho bastante tração, mas depois há oscilações. Por exemplo, agora nas autárquicas vai ser um pouco diferente. É, porque as autárquicas, e nós reconhecemos isso, no fundo as autárquicas são algo como 4.000 e tal eleições a decorrer em simultâneo, porque são as eleições para todas as juntas de freguesia, para todas as assembleias municipais, para todas as câmaras municipais. Isto implica uma logística de boletins de voto que é complicado, e temos noção disso, o que complica, por oposição às eleições onde se pode votar em qualquer parte do país, como as eleições para o Parlamento Europeu ou presidenciais. Logisticamente não há motivos para que assim não seja, dado que os boletins são iguais em todo o país. As legislativas têm aqui uma posição intermédia, porque os boletins e o apuramento é feito de distrito a distrito de forma parcelar, mas em todo o caso nós achamos que pode haver motivos, sobretudo
tendo nós identificado esta dificuldade por parte das pessoas que estão recenseadas a uma distância distante do local onde efetivamente vivem, achamos que, quer dizer, nós não temos a pretensão de que seja isso que resolve por completo a questão da abstenção, mas achamos que o voto deve ser tão facilitado quanto possível, mantendo a integridade eleitoral e as bases do nosso sistema, sem que isso gere assimetrias de que pessoas que por qualquer motivo estão deslocadas não podem votar. E acho que têm sido dados passos importantes ao longo destes últimos anos e somos a favor de robustecer esses passos, generalizando a todas as eleições, mesmo que isso tenha algumas implicações. Uma implicação que pode ter é o facto de nós não termos os resultados eleitorais fechados às 4 da manhã da segunda-feira. E ser preciso esperar mais alguns dias para que o apuramento seja completo. Bom, talvez valha a pena pensar nisso, na nossa opinião, se depende aqui da hierarquia de valores que temos, talvez ganhe participação e celeridade. João, e em relação às autárquicas como fator de proximidade que pudesse mexer na participação eleitoral, não mexe muito? Deixa-me dizer o seguinte, uma das coisas que trouxemos também de novo com este estudo foi o facto de auscultarmos representantes eleitos. Nós fizemos 3 reuniões, discussões coletivas com representantes destes diferentes níveis, uma com deputados ao Parlamento Europeu, uma com deputados à Assembleia da República e outra com autarcas. E todas as amostras, estes grupos que constituímos tinham diversidade partidária, diversidade de género e diversidade geográfica também. E foi muito interessante, em particular, o grupo que fizemos com autarcas, em que tínhamos autarcas de cidades, de sítios mais pequenos, de partidos mais à esquerda, mais à direita, norte, sul, e tivemos, no fundo, eu diria que, enfim, há pessoas que podem dizer que os políticos não precisam de tempo de antena, que já têm muito tempo de antena, mas sobre este assunto em particular, sobre como é que os próprios políticos encaram os representantes eleitos, portanto não se trata apenas de candidatos, mas pessoas que já foram eleitas, como é que elas encaram a sua relação com os cidadãos e quais é que são as falhas dessa relação e o que é que pode melhorar. É verdade que há muita autocrítica, sobretudo centrada nos partidos e a necessidade que os partidos têm de se abrir mais à sociedade, enfim, esse discurso já é bastante conhecido, mas há também algumas críticas dirigidas aos próprios cidadãos, por parte dos eleitos. Uma coisa que veio dessa reunião com autarcas foi eles dizer, as pessoas queixam-se que não são ouvidas, mas nós, quando fazemos prestação de contas, as assembleias municipais, quando fazemos sessões abertas, muitas vezes elas estão desertas, não há interesse. As pessoas gostam muito, e estou aqui a parafrasear, mas as pessoas gostam de fazer críticas no Facebook, ou gostam de estar nos cafés a dizer mal, institucionalmente. Mas não é só a questão do voto, é quando nós de facto dizemos, olha, venham cá, venham saber o que é que nós estamos a fazer, são sessões pouco concorridas. Enfim, não vou dizer de que conselho é que, de onde é que veio esta expressão de desagrado por parte de uma pessoa que ocupa um cargo autárquico, mas há também aqui eu posso dizer, os problemas sentidos nesta relação entre eleitos e eleitores são bidirecionais, não são unívocos, não são só os eleitores que se queixam dos seus representantes, os representantes também, alguns deles pelo menos, verbalizaram um certo ceticismo em relação à vontade realmente existente por parte dos eleitores. Mas tendo em conta a figura do Presidente da Câmara, a personalização da política, a proximidade, não devia haver uma abstenção menor nas autárquicas? Não, nós encontramos uma abstenção menor nas autárquicas em alguns concelhos, por comparação com as legislativas. Isso é verdade, é possível. Eu não sei, não conhecendo qual é que é o concelho da aldeia dos avós do Nelson. Oleiros. Eu agora não sei os resultados eleitorais dos últimos 50 anos de cor, mas é bastante provável, diria eu, que um concelho, não vou dizer Oleiros, mas que um concelho como Oleiros registre níveis de participação mais elevados nas autárquicas do que nas legislativas. Nós encontramos esse padrão, tipicamente nos concelhos urbanos, as legislativas têm maior taxa de participação do que as autárquicas, o contrário tende a acontecer em zonas mais rurais. Portanto, esse fator de proximidade às vezes intervém, sim, e é um fator. Também é preciso tomar em consideração que nesses concelhos mais pequenos o que acontece também é que por vezes a própria sensação, o próprio desconhecimento às vezes sobre quão renhido está o resultado, porque não há sondagens, porque o número de eleitores é mais pequeno, portanto há aquela impressão quase que é aritmética, é matemática, na verdade é verdadeira, que um punhado de votos pode fazer a diferença, pode ter um certo efeito de mobilização, e as eleições quanto mais disputadas são, mais participadas tendem a ser. E as eleições legislativas, enfim,
claro que varia de caso para caso, mas as pessoas tendem, muitas vezes, isso foi algo que nós também apanhamos nas nossas conversas com eleitores, as pessoas tendem a dizer que eu não fazia diferença eu votar porque eu já sabia qual é que ia ser o resultado à partida. E penso que no caso das autárquicas, sobretudo em contextos mais pequenos, onde não há sondagens, onde não há debates que passem na televisão, onde é tudo um pouco menos claro à partida, isso pode ser um fator mais importante. Como recuperar estas pessoas para o voto? Eu acho que essencialmente tem a ver com proximidade. Há pouco falávamos aí quando se fazem as sessões municipais para as pessoas participarem, etc. Eu agora, isto interessa pouco, mas acho que interessa um bocadinho para a conversa. Eu não faço ideia se o meu concelho fez sessões dessas abertas, ou seja, se calhar os canais de comunicação não estão assim tão aliados que a informação chega até mim, não é? Mas estou a mandar aqui isto para o eixo, pode ser só falta de informação minha, mas o que eu sinto, até nos concelhos mais pequenos, o meu padrasto é de um concelho em Viseu, os meus avós são ali da Beira Baixa, do distrito de Castelo Branco, e é muito raro haver coisa. Muitas vezes o Presidente de Câmara vem lá à aldeia, é verdade, e está perto das pessoas, mas é muito raro haver solicitações, pelo menos que eu saiba, de venham cá e participem na democracia. Porque eu também confesso que sempre me fez um bocadinho de confusão esta ideia de a festa da democracia é só quando a gente vai votar de 4 em 4 anos. E não é. A democracia é muito mais do que isso. Eu quase que arrisco a dizer que as eleições deviam ser a parte menos importante da democracia. Quer dizer, a participação democrática deve ser feita no dia-a-dia, de haver proximidade com os governantes. E em relação à sua pergunta, eu acho que eu acho que há uma distância simbólica muito mais longínqua do que a distância geográfica. E especialmente quando se fala no centralismo. Porque se eu lhe perguntar, bom, o Zé Pedro certamente é muito mais informado do que eu. E do que a média, eventualmente. E do que a média também, mas se eu lhe perguntar que é o Presidente da Câmara de Arraiolos, eu não faço a menor ideia. Claro que para mim, se calhar, provavelmente isso é menos importante porque eu não sou munícipe daquela zona, mas o que eu quero dizer é que a representatividade de todo o país não é só Lisboa, não é? Aliás, eu até faço um desafio a quem nos estiver a ouvir e que nos diga, e que pense para si próprio no nome de 10 políticos agora assim de repente, e podemos apostar que esses 10 políticos ou são do Governo Central e eu, Lisboa. Para terminar, João, porquê é que propõe a questão da diminuição, ou pelo menos o projeto piloto em relação ao voto a partir dos 16 anos, se há ainda dúvidas sobre esta matéria? Bem, há dúvidas. Eu vou separar as dúvidas em 2 tipos de dúvidas. Eu acho que há as dúvidas quase, não é que sejam morais, mas mais filosóficas sobre se devemos deixar que pessoas que não atingiram a maioridade tenham voz na eleição de representantes políticos que, na verdade, determinam políticas que já as afetam a elas, e uma pessoa com 16 anos já tem algumas responsabilidades na sociedade e pode usufruir de alguns direitos, não todos. Portanto, há esse debate, em relação ao qual, enfim, é um debate político em relação ao qual pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes. Mas depois há algo que tem vindo a ser constatado pela literatura que trabalha isto no plano internacional, onde já começaram a ser feitas intervenções deste género em vários países, que é mostrar que as pessoas aos 16 anos tendem a votar mais tipicamente do que as pessoas de 18 anos. Há vários motivos para que isto aconteça. O facto de, tipicamente aos 16, 17 anos, uma pessoa ainda está enquadrada no sistema escolar. Aos 18 anos, enfim, há pessoas que já estão na universidade, logo estão deslocadas, estão fora de casa, ou estão numa fase de transição para o mercado de trabalho, uma fase em que muitas coisas estão a acontecer na sua vida, e isso, de alguma maneira, tira espaço mental que podia ser usado para ajudar a determinarem quem é que se vota. Portanto, nós alicerçamos esta sugestão na constatação de que há uma maior probabilidade de se votar nesta idade do que antes, bem como em resultados de alguns estudos de cariz da neurobiologia, das neurociências, que mostram que a maturação do cérebro não é assim tão diferente aos 16 do que aos 18 anos para o processamento do tipo de informação que requer votar.
Onde nós encontramos realmente muitas dúvidas, e mais do que dúvidas, encontramos certezas, é tanto no nosso inquérito, onde nós encontramos apenas 1 em cada 10 pessoas era a favor de baixar a idade do voto, portanto nós sabemos que esta medida não é propriamente popular. Mesmo entre os políticos que auscultámos não encontramos grande respaldo, mas tomamos isto como uma liberdade académica, fruto da nossa autonomia enquanto investigadores, de achar que esta podia ser uma boa forma de dar mais voz a um segmento do nosso eleitorado que tipicamente não se fala assim tanto e que podia expandir também os horizontes de representação democrática num país como o nosso. Para fechar, Nelson, acha que, por exemplo, esta medida poderia trazer mais uma semente de cidadania que pudesse reforçar a participação eleitoral? Definitivamente. Aliás, se nós não começamos a cultivar civicamente e politicamente os cidadãos nessas idades, ou o mais cedo possível, é muito provável, diria eu, que ele não seja engajado politicamente quando tiver 25, 30. Aliás, e o que se nota isso, o João dir-me isto melhor do que eu, a participação eleitoral está um bocadinho nas franjas, e eu acho que é exatamente por causa disso, não é? Muito obrigado, Nelson. Obrigado. João Cancela, muito obrigado. Falámos aqui sobre um estudo e um livro, O Tanto que Grita Este Silêncio, de Nelson Nunes, e a compreensão da abstenção eleitoral em Portugal, João Cancela e João Santana Pereira, 2 publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contra Capa. A versão integral da nossa conversa está em podcast, como sempre. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana conversamos sobre outro tema.